inverno está chegando, a temperatura começa a cair e os problemas respiratórios a aparecer. Cerca de 70% dos pacientes que procuram um médico esta época do ano é devido a problemas respiratórios. O ar seco, a falta de chuva e a poeira são alguns fatores que colaboram com essas doenças. Normalmente, a umidade do ar importa demais nessa história. A gente tem uma umidade do ar, a umidade dentro da gente, umidade líquido, em torno de 75% a 80%. Tá? A pele dentro da gente, ela é úmida nesse grau de umidade. Se você fica num ambiente em que a umidade cai muito, como aqui, uma região de ar de umidade baixa, normalmente em torno de 20%, lá dentro também vai ficar muito ressecado. A pele ressecada é como a pele ressecada do lado de fora, ela fica sujeita à infecção, à inflamação, às alergias. Lá dentro é a mesma coisa. A poeira, os poluentes encostam na pele que está ressecada e elas provocam a doença. Então, na realidade, é por causa da umidade do ar que é muito baixa. Bronquite, sinusite e asma são algumas das doenças respiratórias que aparecem com mais frequência. Nessa época do ano, são as sinusites, isso é a grande causa, as pneumonias e o arroz com feijão que a gente diz, as asmas e as bronquites. Essas são as que têm as de grande incidência. Só que nessa época do ano, por causa da poluição e da umidade, as outras doenças pulmonares também pioram muito, como o enfisema e a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é um derivado do enfisema. Então, essas doenças de pulmão são as piores nessa época do ano. Alguns cuidados básicos podem ser tomados para se evitar esse tipo de doenças. Normalmente, quando a umidade é boa e você está bem de saúde, 1 litro a 1,5 litro por dia é o que você precisa. Como a gente não toma essa quantidade por dia, você já fica mais desidratado. Então, o correto era você repor pelo menos 1,5 litro de líquido, que é o que você precisa, e mais pelo menos outro tanto igual a esse, de líquido extra. Então, esse seria o principal, se manter hidratado. É difícil, mas essa é uma boa saída. Uma outra coisa que ajuda muito é o soro fisiológico no nariz. A maior parte dos poluentes do ar entram pela respiração, entram pelo nariz. Se você jogar soro fisiológico no nariz o dia inteiro, mas o dia inteiro é muitas vezes por dia, não é 4 vezes por dia como todo mundo está acostumado a fazer, são muitas vezes, por exemplo, de hora em hora, o soro no nariz. E esses umidificadores que você coloca no quarto à noite, isso também ajuda muito. Então, principalmente essas coisas de manter a umidade. Outra coisa, hoje em dia todo mundo tem um aparelho de aerosol em casa. Então, se você tiver já com algum sintoma e você fizer um aerosol só com soro, 10 minutinhos, vários por dia, também ajuda muito. É comum que crianças de até 7 anos sofram com doenças respiratórias, pois alguns órgãos, principalmente o pulmão, não está totalmente desenvolvido. Até numa faixa de 7 anos, 8 anos, 10 anos, você ainda não está totalmente amadurecido, você ainda vem desenvolvendo o pulmão. Então, é um pulmão que não tem força física para trabalhar normalmente, para fazer o movimento de inspirar e expirar, e que não é um pulmão que está totalmente pronto para trabalhar. Então, ele fica mais disposto a esse tipo de problema. Mas isso não significa que os mais velhos também não tenham problema. Os mais velhos, pelo mesmo motivo, começam a perder força física e já tem um pulmão mais desgastado por várias doenças que já teve durante a vida. Então, os mais velhos também têm essa dificuldade. A qualquer sinal de um problema respiratório, é indicado que se procure um médico e não se faça uso de medicamentos por conta própria. Medicar em casa de jeito nenhum, não dá certo. Você, claro, você está com um pouco de dor no corpo, o nariz está escorrendo um pouco. Então, se você usar esses remedinhos que tiram a dor, esses comuns que todo mundo conhece, que tiram o mal-estar e que você usa soro fisiológico sozinho, tudo bem. Mas tomar remédio, antialérgico por conta própria, antibiótico por conta própria, acaba só piorando a situação. Porque a maioria das vezes esse remédio não é o indicado para aquele problema. A dose está errada, o remédio está errado. Então, você, além de perder mais tempo, você passa a ter que usar mais um outro antibiótico junto. Então, medicar sozinho não dá certo. E hoje em dia você vê que tem muita dificuldade de você comprar qualquer medicação sem receita.